Voltando com mais um podcast CRM Paraíba, dessa vez dando continuidade ao bate-papo com a doutora Tereza. De onde paramos, doutora Tereza? Paramos no seguinte, da história que muitas vezes os familiares e os próprios colegas, eles desejam o nome de uma síndrome para aquele paciente que nós estamos lidando, né? E aí eu me confrontei com uma situação que é interessante a gente ver, né? Por exemplo, chegou uma mãe e disse, olha, eu estou com um papel aqui que um doutor fulano, ele pediu que esclarecesse o diagnóstico, porque o meu filho ele não está com o diagnóstico fechado, apesar de ter esse exame todo aqui. E só um detalhe, às vezes a pessoa diz, ninguém sabe o que ele tem. Ninguém sabe o que ele tem. Não é Então, assim? aí eu fui olhar. Quando eu abri o exame, não foi um exame molecular, foi um exame citogenético. O que é que tinha no exame citogenético? Ele descrevia uma deleção, né, que seria aquela retirada do fragmento do cromossomo 1, que é raro, ele é o maior cromossomo do nosso cariótipo, né? Então, uma deleção, aí descrito como intersticial, que seria do meio do cromossomo e não da ponta, né? Mas é interessante porque quem fez o exame descreveu muito bem até quantos pares de base estavam envolvidos naquela perda daquele fragmento de cromossomo, né? Então estava bem claro. Muito claro, dizia, olha, 17 KBs, os pares de base, e ainda colocava embaixo. A descrição desse tipo de deleção, ela é compatível com as manifestações clínicas apresentadas. Ponto. Então, eu olhei eu digo, bem... Qual a dúvida? O diagnóstico está aí, né? Uma deleção intersticial do braço longo do cromossomo 1. Então, está aí. Agora, como é que eu passo um nome desse tamanho para uma mãe que, inclusive, já disse, olha, meu filho não tem diagnóstico, tem o exame, está aqui, mas não tem diagnóstico. E foi respaldado por um colega que disse, olha, tem alguma coisa, mas eu não sei, não sei o que é, né? Então, isso, para a gente ver que não é simples. Da mesma forma que eu estou falando isso, eu posso me confrontar com exames que eu não lido no dia a dia e ter a dificuldade que eu tenho, né? Então, quanto mais o que nós hoje estamos vendo com os exames moleculares. É um avanço impressionante. É extraordinário, né? Extraordinário. Porque você pega, assim... Eu gosto muito de exemplificar. A gente está trabalhando com a doença rara. E um exemplo muito bom que a gente tem é uma situação que nós vivenciamos agora, há pouco tempo. Um paciente já com 30 anos. Isso significa uma luta de 30 anos dessa família em busca de um diagnóstico. Quando eu olhei, coincidentemente, eu olhei o paciente, eu olhei ele no corredor do centro de atendimento. E eu digo, é uma mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose está, sim, dentro das doenças raras e está, sim, dentro de um esquema importantíssimo de infusões medicamentosas que evitam, né? Tem o tratamento. Então, o que acontece? Eu digo, mucopolissacaridose. Para completar a história, ia entrando uma pessoa de um grande laboratório que trabalha com mucopolissacaridose. E ela olhou, e foi uma coisa, ela olhou e disse, doutora, a senhora vai vê-lo? Eu digo, vou. Então, olha, eu já vou lhe dizer uma coisa. Aproveite hoje mesmo, colha o material dele. Aí eu digo, tudo bem, vamos lá, vamos escolher. Um paciente, doutor Cláudio, típico daqueles que a gente vê assim, no dia a dia nosso, como polissacaridose, as alterações esqueléticas, estatura baixa, a infiltração de mucopolissacarídeos, né, no tecido conjuntivo, que é nítido. Bem, mandamos para fazer esse exame. E esse exame saiu muito cedo. Ele, com menos de 15 dias, o laboratório mandou o resultado. Não era mucopolissacaridose, era uma distrofia raríssima que eles descrevem como 10 casos descritos na literatura nossa, aqui, brasileira. Uma distrofia óssea com um nome muito estranho, que é osteoglofônica, que eu não jamais eu tinha. Isso exemplifica a importância do exame molecular hoje, porque para fazer a distinção. Foi. E que eu ainda tenho, como eu tenho uma relação muito boa com
o pessoal do Rio Grande do Sul ainda, até hoje, que foram... A gente estudou junto, trabalhou junto. Eu digo, olha a foto, olha o exame. Porque o que acontece? Repare, o normal do passado era a gente pedir a dosagem dos glicosaminoglicanos, né, que davam alterados, e da própria enzima, que não estava fazendo o metabolismo dos glicosaminoglicanos. Né? Então, você colhia a urina para ver os polissacarídeos urinários e a atividade enzimática. Aí, a orientação que nós tivemos foi o seguinte: diante de uma dúvida desse tamanho, que dificilmente um exame molecular virá com erro, né? Dificilmente. Com um quadro como esse, vamos dosar glicosaminoglicanos e urinários e colher o sangue para a parte da determinação enzimática. Pouco tempo depois, recebemos um resultado absolutamente normal. Não tem alteração de glicosaminoglicanos, nem tem. Então, não é mesmo uma mucopolissacaridose. Inclusive, serviu de exclusão de diagnóstico. Pois é. Então, a gente se surpreendeu com algo que, clinicamente, seria aquilo ali. Aparentava uma coisa e, na verdade, era outra. E, ao mesmo tempo, a gente também, nessa mesma história, nos remete a esse pensamento da peregrinação de um paciente por tantos anos e que, muitas vezes, o diagnóstico chega tardiamente. Esse paciente foi dado o diagnóstico, é um caso raríssimo, né? Bastante raro, porque até mesmo dentro desse grupo de doenças raras, nós temos ainda as raríssimas, né? E ele pode ser enquadrado dentro das doenças raríssimas. E o que é que acontece? Cerca de um mês depois, nós recebemos o comunicado através da família que ele tinha falecido. Levou 30 anos para um diagnóstico. Faleceu da seguinte forma: deformidade torácica muito grande, ele teve uma pneumonia grande e ele sobreviveu à Covid, teve a pneumonia da Covid, sobreviveu à Covid. No entanto, esse episódio que ele teve, que levou à internação, levou também à morte. Não fazia um mês do diagnóstico, depois de 30 anos. Né? E isso é o que chama a atenção da gente, que a peregrinação dessa família, às vezes, é tão grande e ela, muitas vezes, chega tarde, ou chega já com o paciente com a morte, muito o que fazer. Ou quando já não tem muito o que fazer. Né? Inclusive, aproveitando a oportunidade, assim, um aviso até a população, de uma maneira geral, que já trilha esse caminho de peregrinação. Quais são os centros que hoje a gente podia referenciar para agilizar ou para até orientar os profissionais de saúde, que às vezes tem essa carência? É muito interessante que a gente discuta não só isso, mas o que vem em seguida, né? Que seria uma coisa importante para a gente ver as dificuldades tanto de exames quanto do tratamento em seguida. Né? Mas a gente tem, por exemplo, nós temos hoje, há 2 anos, criado o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, né? Que funciona nos bancários, ele é municipal, e ele é referenciado para lá, né? Para acompanhamento e diagnóstico. E tem para acompanhamento e diagnóstico, tem uma equipe multiprofissional, tem médicos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, psicólogos, enfermeiros. Então, ele tem, de fato, uma equipe muito profissional para o atendimento. Né? Então, é importante. O outro, que ele sempre teve dentro, independente de não ter um nome de um centro de referência de doenças raras, mas a gente tem a FUNAD como uma instituição do Estado e que atende inúmeros pacientes. Em termos estaduais, tem a CONAD, que acolhe esses pacientes, e em termos municipais tem o Centro de Doenças Raras. Que seriam. Eles se comunicam. E o HU, eles se comunicam. E também há uma forma que a gente começa a ver, porque tudo é muito novo nessa questão dos serviços em si. Né? O HU também tem uma equipe muito boa, muito profissional, que vem trabalhando com os pacientes com doenças raras, né? Também tem. E muitas vezes a gente vê que o paciente ele roda por esses serviços todos.
ou ele está lá no centro, ou ele vai para a FUNAD, ou ele vai para o HU. E o próprio Arlinda Marques tem um grupo que também vem trabalhando muito dentro das complicações existentes, né? Tem o geneticista, tem profissionais que também estão atuando dentro do Arlinda, né? Não com o nome de um centro de referência, seria o municipal, que é o de doenças raras, e a FUNAD, né? O acesso, como se dá o acesso? O acesso tem se dado referenciado. Normalmente ele é referenciado para ver se ele, inclusive, se enquadra dentro desse percentual que é dito pela portaria, né, do que é doença rara. Então ele passa por uma triagem. Passa. E é feita a avaliação se ele enquadra dentro dos critérios. Dentro dos critérios de doença rara. Para diagnóstico e acompanhamento. E acompanhamento. Né? O diagnóstico nesses casos, os recursos que o centro utiliza, quais seriam eles? Olha, aí é algo bem, acho, impactante, né? Dentro do grupo de doenças genéticas, é essa questão do acesso ao diagnóstico, né? O acesso ao diagnóstico, ele passa por exames que são exames de alto custo. O cariótipo nem é mais um exame de alto custo, é um exame que você pode pedir ele ir normalmente, fluir, sem grandes problemas. Uma triagem para um erro inato do metabolismo também não é algo... Mas um exame molecular, ele é de altíssimo custo, né? O mais completo. Os painéis que você pode solicitar, você tem uma criança com uma neuropatia, uma amiotrofia, você tem os painéis próprios moleculares para esse grupo de doenças, então ele é menor. Agora, se me pergunta, tem sido fácil? Não tem, porque geralmente ele precisa ser judicializado. Ele não está sendo feito rotineiramente, o que deveria já ter, né, fluir normalmente. O centro encaminha, normalmente é negado, e após isso aí, essa contribuição que o serviço social que tem de trabalhar para dar o apoio à família, para que possa ter esse diagnóstico pela via judicial. E normalmente são exames fora do nosso estado, né? O centro de referência ainda continua sendo o Rio Grande do Sul, ou tem outro? Você tem alguns, por exemplo, São Paulo tem grandes centros de referência ainda, né? Tem grandes, até tradicionais. O Rio Grande do Sul, você tem alguns centros mais da região sul e sudeste do país, que Rio de Janeiro também tem uma boa... Acho que o Paraná também. O Paraná também tem. Agora, o problema é como você ter um serviço de cooperação, né? É difícil, porque é difícil não só para a gente, mas principalmente para a gente, né? Na nossa região. Mas o que é que acontece em relação a essa questão da judicialização, né? Muitas vezes a família desiste, né? Ela desiste. Existe outro aspecto que se conta muito com a colaboração de alguns grandes laboratórios, no sentido de fornecer alguns kits para a coleta dos exames e até mesmo a realização do exame. Mas aí nós temos uma outra história, é que, preferencialmente, esses exames estão voltados para aqueles cujos medicamentos de alto custo têm tratamento. Né? E aí, de certa maneira, o laboratório tem interesse em dinamizar esses exames. Tem, sim. Agora, o tratamento também é outra peregrinação, às vezes, né? Muito grande, muito grande. É uma peregrinação que, para quem lida com essa questão humana e tem sensibilidade, dói muito. Você sabe o que tem que se fazer, mas não faz. Sabe o que tem que fazer, que é necessário aquilo ali. Nós temos um exemplo que é muito cheio de polêmica para alguns. Para mim, na minha cabeça, ele está bem informado. Mas vamos ao exemplo da amiotrofia espinhal. A tipo 1, que morre no primeiro ano de vida.
né? Normalmente Exato. a criança está lá, nasceu, você já tem um quadro se instalando lentamente do comprometimento muscular, a falência vem respiratória e falece no primeiro ano de vida. Você já tem o tipo 2, que você já tem um diagnóstico um pouco mais tarde, as manifestações são mais tardias, e o tipo 3. E o que acontece? Entra dentro do esquema de tratamento de altíssimo custo, mas que é a grande diferença entre vida e morte. Teve o medicamento, tem a vida. Sobrevida. Tem a vida. Se for administrado no tempo certo, Da forma correta. ele vai ter uma vida normal. Agora, se você administra, você diagnostica tardiamente e você começa na luta você já tem dano. Sequelas. E o dano existente já é um motivo para ser barrado do ponto de vista judicial. Olha, já tem dano, porque aqui nós vamos fornecer um medicamento e tal. Então, é essa a tristeza da história, né? Porque, digamos que eu tenha uma criança com 6, 7 anos diagnosticada com amiotrofia tipo 3, que ela, nessa altura, ela tem as alterações começam mais tardiamente, né? Mas, nessa altura, ela já tem algum déficit cognitivo e ela já tem a dificuldade na marcha, ela já cai com muita frequência, já tem aquele quadro instalado. E o que é que acontece? O tratamento bastante caro e o que vem negando pelos juízes e tal, vem exatamente se pegando, muitas vezes, no próprio laudo que o médico dá. O médico está dando um laudo correto. Existe isso, né? Mas que mesmo com aquele tipo de... Às vezes o judiciário olha de forma o que tem e o que poderia melhorar. Ele se fixa no que tem. No que tem, Então, é uma luta. Agora, assim, é difícil. Agora, a gente mora num estado que eu acho que principalmente no interior, tem uma curiosidade, né? Que é passada, mas que ainda persiste, é a questão da consanguinidade nos casamentos que existiam antigamente, né? E isso tem uma repercussão também na perpetuação de algumas doenças, né? A miscigenação ao contrário do que Hitler achava, é um fator que melhora a raça. O que acontece é que a gente costumou dizer até que o Nordeste já foi assim uma ambição muito grande para a pesquisa de diversas partes do mundo, porque a taxa de consanguinidade é tão alta que você não vê em outros países muito, né? Então, corriam para você pegar aqui aqueles isolados que a gente ainda tem, os quilombolas, né? Algumas populações que estão ainda isoladas e que eles casam muito entre eles, né? Então, aí a questão da consanguinidade versus doença autossômica recessiva. E continua porque, como é preciso ter o encontro dos dois heterozigotos e eles continuam casando entre si, você vai ter mais ainda os casos acontecendo porque continua ali, né, existentes. Uma outra questão que, assim, eu quando vi, inclusive foi através de uma aula sua, foi a questão da síndrome alcoólica fetal. Eu queria que falasse só um pouquinho para mostrar à população a importância desse fato, né? É muito interessante a gente abordar esse aspecto, muito mesmo, porque há uma dificuldade até, que nós já conversamos muitas vezes sobre isso, de que é como se houvesse uma dissociação do fator teratogênico, que é o álcool, e a síndrome, que inclusive tem nome. Essa tem o nome, não é? Você tem lá a SAF, a síndrome alcoólica fetal. Você tem o nome lá. E você tem o agente teratogênico típico mesmo lá. E a dificuldade que você tem das pessoas assimilarem a causa e efeito. Você tem os casos da síndrome alcoólica fetal, ela vem com microcefalia, o atraso de desenvolvimento, as alterações motoras,
né? Os aspectos até mesmo de face, que são típicos da síndrome alcoólica fetal. E né? às vezes as pessoas não têm noção que é independente da quantidade e do período, né? Muito importante isso que o senhor aborda pelo seguinte, essa questão de quem sempre trabalhou dentro da genética, a gente costumava dizer e dizia muito para os alunos, olha, não tem essa história de beber socialmente a mulher. O homem pode tomar o porre que quiser. Não tem problema para ele. Agora, a mulher com a história da beber socialmente grávida, e principalmente na etapa de embriogênese, ela é causa e efeito direto, né? E com um agravante. Eu posso tomar um porre todo dia e eu não tenho nada, não é? Porém, o outro que tem aquela... Pode tomar uma tacinha. Uma tacinha desse jeito socialmente, vai lá, toma... E, no entanto, ele atravessa um limiar a partir do qual a síndrome se manifesta. E vem muito cheia de tabus, né? Porque a gente que lida no dia a dia, já até para você perguntar. E é comum que haja... num primeiro momento, antes que se estabeleça uma relação com o médico e o paciente, negar. No segundo, já solta tudo. Olha, bebi muito, eu não queria, e não só bebi, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e já sai dizendo o uso de outros teratógenos, né? Doutora Tereza, eu queria que a senhora falasse para o público, assim, transmitisse uma informação que acha necessária para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, a respeito, de uma maneira geral, das doenças raras e genéticas. Certo. Eu acho que foi até muito importante esse dia de hoje, né? Porque nós estamos nesse mês onde se chama atenção para esse grupo de doenças raras, e nós temos, tanto o 28 quanto nós estamos no ano bissexto, 29, o dia dedicado aos pacientes com doenças raras, para que a gente chame a atenção, principalmente, eu acho que do poder público, no sentido de que essas doenças existem, elas podem ser consideradas raras individualmente, mas o grupo é expressivo. Elas têm uma altíssima taxa de morbimortalidade, então ela está onerando bastante as instituições no sentido das internações recorrentes, do quanto gasta em termos de consultas, medicamentos, quando, na verdade, esse diagnóstico podia ser dado precocemente se o poder público olhasse mais para essa questão do diagnóstico, que é necessário ser feito numa época certa e, para tanto, precisam dos exames necessários. Eles são caros? São, mas eu acredito que se houver sensibilidade dos órgãos públicos, dos gestores principalmente, nós teremos aí um caminho bastante promissor para dar para esse paciente que já sofre tanto, né, do diagnóstico e, consequentemente, aos seus familiares. E também trazer um benefício enorme. Lembrar algo importantíssimo: as doenças raras genéticas, elas têm uma herança bem definida e, consequentemente, elas vão repetir. E o aconselhamento. Né? O aconselhamento genético, que ele é fundamental, faz parte, inclusive, da própria portaria 199 do Ministério da Saúde. É o final da consulta passar para a família o aconselhamento genético, a transmissão dos riscos reprodutivos, né? Então, eu acho que o momento foi importantíssimo da gente estar vivendo esse mês das doenças raras e o dia dos pacientes com doenças raras, para que possamos conscientizar todos, unirmos mesmo, né, forças em prol desse grupo. E temos aí o Centro de Doenças Raras funcionando e precisa de uma contribuição muito grande do setor público para que esses exames ocorram antes que seja tarde demais. Né? Bom, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, a brilhante explanação, orientação com relação a esse aspecto. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, doutor Cláudio, pelo convite, e estou às ordens para outras conversas que, caso possamos ter adiante. Ok.